Existe um de repente de Deus. De repente José está ali na prisão e ele é chamado e ele vai ser colocado diante do faraó. De repente Pedro está pregando uma mensagem, 3.000 se convertem. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. A palavra que Deus me deu: chegou o tempo do de repente para as pessoas. Hoje eu quero ministrar como um profeta, uma mensagem profética aqui nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 41. Gênesis 41, 14. Diz assim: então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Irmãos, nem sempre é fácil você discernir o tempo, o cumprimento, a realização de promessas de Deus para as nossas vidas. Depois de 13 anos aproximadamente, José esperando uma visão, um sonho que Deus havia dado a ele quando ele tinha 17 anos. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto porque é uma das razões que é importante que haja um mover do Espírito Santo sobre as nossas vidas, irmãos. Porque o mover profético é um mover do Espírito Santo. Quando o apóstolo Pedro vai dizer o que estava acontecendo em Pentecostes, ele diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Tanto profecia quanto sonhos e visões naquele contexto está apontando para coisas futuras. Quando o Espírito Santo ele está movendo em nós, ele vai trazer sonhos, ele vai trazer visões, ele vai trazer profecias acerca de coisas que Deus tem para nós. Quando não há mover de Deus, mover do Espírito Santo em nós ou em nosso contexto, irmãos, nós vivemos o dia a dia, só o momento, olhando para aquela situação, para as lutas que estão enfrentando, sem entender que em tudo Deus está trabalhando para um propósito maior. Então quando o Espírito Santo vem, ele nos dá visões, ele nos dá sonhos acerca de coisas futuras. E uma palavra profética, irmãos, ela nos tira do presente e nos coloca na eternidade, porque nos faz sonhar com aquilo que Deus tem para nós. Você pode estar enfrentando uma grande luta hoje, uma situação difícil, mas isso só faz parte de um processo de onde Deus quer nos levar, irmãos. E nessa noite Deus vai trazer sonhos, vai trazer visões para ti, acerca daquilo que Deus tem para você. Mas é muito interessante, irmãos, que existe um de repente de Deus. De repente José está ali na prisão e ele é chamado e ele vai ser colocado diante do faraó. De repente Pedro está pregando uma mensagem, 3.000 se convertem. De repente alguém está num momento de oração, buscando ao Senhor há anos. De repente Deus vai fazer algo nesta noite, irmãos. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. A palavra que Deus me deu: chegou o tempo do de repente para as pessoas. Você está orando, você está clamando, você está buscando. De repente, Jetro, vem um empresário, chega para ti e diz: quanto que falta para concluir isso aqui? Eu vou ofertar tudo isso em nome de Jesus. Chegou o tempo do de repente de Deus, irmãos. Nós não vamos ficar esperando anos, nós não vamos esperando décadas as coisas acontecerem, porque nessa noite existem pessoas aqui que estão há anos batalhando, há anos estão lutando, há pastores que estão lutando para ver o seu trabalho prosperar. Eu quero profetizar sobre ti, pastor. Chegou de repente para ti. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir em nome de Jesus, e o mais rápido do que você imagina. Irmãos, é algo tremendo. De repente a luz nasce, as trevas são dissipadas. De repente a oportunidade para mudar a sua vida surge. De repente a desesperança dá lugar à esperança, e o que parecia impossível se torna possível, porque Deus age em favor dos seus, irmãos. Nós podemos esperar. Pastor Valmir, Deus me deu uma palavra para ti também. De repente a conclusão do seu templo também vai terminar em nome de Jesus. Eu tenho ido em muitos lugares que todo mundo está em construção, e eu vim aqui para declarar sobre todos os pastores que eu fui, nas igrejas que eu fui, que estão em construção. Chegou o tempo da conclusão do seu templo, nesse ano do de repente, em nome de Jesus. Irmãos, há muitas promessas que
desde 2020 começaram a se cumprir. Algumas delas eu esperei 20 anos, irmãos. 20 anos. Palavras proféticas que haviam sido dadas. E eu orava, eu buscava, jejuava em favor disso. E parecia que não ia acontecer. Mas quando tu olha para a palavra de Deus, você vai ver que as grandes promessas que foram dadas, seja para Moisés, seja para Abraão, seja para Davi, seja para José ou para tantos outros, teve um tempo, porque existe um processo. Mas antes de eu falar outras coisas, eu quero que você entenda esse processo. Porque o de repente não chega para quem não crê, irmãos. O de repente chega para quem crê. Não é alguém que recebeu algo e está esperando as coisas acontecerem, não. A primeira pessoa que tem que crer quando recebe uma palavra de Deus é você. Não é uma outra pessoa. Eu me lembro quando eu dei início ao ministério, 2012. Eu comuniquei o Geto, que era amigo nosso. Falei assim: Geto, depois de muita oração, eu estou saindo de onde eu estou para um novo projeto. O Geto mandou uma escrita ainda no e-mail, eu tenho guardado até hoje isso. Ele falou assim para mim: Márcio, ora para saber exatamente onde tu vai estabelecer o teu ministério, porque ele vai ultrapassar mares e oceanos. Eu estava começando, mas eu criei nessa palavra, irmãos, e ela está se cumprindo há 3 anos, irmãos. Há 3 anos. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda: lute pelos sonhos, pelos projetos, pela palavra profética que o Senhor te deu. Oração é importante, irmãos, mas agir também é importante. Veja bem, eu tinha o desejo de viver o sobrenatural, porque quando eu estava no Japão, foi um apóstolo do Brasil, Irineu Grubert, o Geto conheceu, não sei se o apóstolo Corel conheceu. Nós estávamos numa conferência lá, e ele olhou assim para mim, e ele me entregou uma palavra profética sobre ministério. Eu nunca pensei em ser pastor, nem pregador, nada disso. Eu queria continuar servindo a Deus na igreja, como eu fazia, limpando a igreja, arrumando as cadeiras. Eu estava feliz com isso, irmãos. E ele olha para mim e fala assim: Deus tem um ministério para você. Falei assim: Deus, se a tua vontade for essa, mesmo que não seja a minha, eu aceito, Senhor. E ele me manda 3 livros para eu ler, de Benihim, Bom Dia Espírito Santo, e o Apóstolo da Fé, de Smith Wigglesworth, que o Rony Chaves falou dele lá. Olha só que interessante, apóstolo. Porque quando eu li esse livro, Apóstolo da Fé, eu falei assim: meu Deus, existe uma vida sobrenatural que eu não vi, mas que tem gente que não está na Bíblia e viveu. Ele era um encanador inglês, que viveu no início do século XX, que Deus usou ele tremendamente, e me inspirou. E eu falei: meu Deus do céu, um dia eu quero ser igual a ele. Eu quero viver o sobrenatural. Irmãos, Deus me conectou com o meu apóstolo que está aqui, que tudo que envolve ele é sobrenatural. Tem a chácara do sobrenatural, a torre do sobrenatural, a escola do sobrenatural, tudo é sobrenatural. Falei: meu Deus, Deus nos conecta com aqueles que têm a mesma visão e os mesmos sonhos, irmãos. E eu vou falar sobre conexão, porque que elas são importantes, mas você entenda. Agora Rony Chaves veio em Campo Grande, e ele fala de quem? Smith Wigglesworth, que transferiu a unção para um discípulo antes de morrer. Esse discípulo transferiu para Morris Cerullo, que era um discípulo, e esse Morris Cerullo transferiu para ele. E ele falou assim: nessa noite eu vou transferir, tem alguém que eu vou transferir essa unção. Irmãos, eu sentado ali na frente, eu pensando: sou eu, Senhor. A unção que eu honro, eu vou receber em nome de Jesus, em 4 gerações. Ele pôs a mão na minha cabeça e falou assim: Pai, passa para o pastor, transfere para ele tudo que o Senhor me deu, a unção que o Senhor me deu. Eu falei: meu Deus do céu, a unção vem de
mais de 4 gerações transferindo, e chegou em mim. Falei, meu Pai do céu, agora que a coisa vai pegar fogo, em nome de Jesus, irmão, porque é um fogo que cresceu mais dentro de mim, porque eu sei que nós estamos no ponto do viver o grande avivamento nessa terra, e com manifestações e sinais, prodígios, milagres, irmãos. Aleluia, aleluia. Porque de repente Deus se apresenta para aquilo que tu deseja e anseia no Senhor, e Ele libera para ti aquilo que você tem buscado há anos, irmãos. Por isso que tu tem que crer naquilo que Deus fala. Nós precisamos viver o mover do Espírito Santo, viver esse mover profético, porque nesses últimos dias, irmãos, os velhos vão sonhar, os jovens terão visões, e os nossos filhos e filhas profetizarão. E você não vai ficar preso à situação. Tu olha para o Brasil, aquela coisa toda. Não, irmãos, isso só está nos preparando para um grande avivamento nessa nação. Está treinando a gente, para a gente perseverar, não desistir dos nossos sonhos. Então lute por aquilo que Deus fala, obedeça, não só ore, siga aquilo. Deus disse assim, que eu viveria o sobrenatural. E o meu apóstolo falava assim, Márcio, tu tem que vir para a escola sobrenatural. Lá estou eu. Tem que vir para outro nível. Estou lá de novo. Agora só falta outro. Fui lá também. Agora ele está inventando o 4º nível, irmãos. Esse eu estou meio preocupado agora. 7 dias de jejum sem comida e sem água. Bom, se morrer já estou promovido, né, irmãos? Vai fazer quando esse aí, apóstolo? 2026. Mas você não pode ficar parado, só orando. Tu tem que agir. Se Deus deu uma promessa para ti, que você vai viajar as nações, por que tu não está estudando inglês, jovem? Só está estudando português malemar ainda. Tu tem que agir. Invista naquilo que você crê. T.D. Jakes, ele diz assim, você não pode fazer outros acreditarem em seu sonho, até que você mesmo acredite. Pare de pedir que outros invistam coisas que nem você investe. Ninguém vai fazer pelo seu sonho antes mesmo que você sonhe. Então você não pode esperar as pessoas pedir para te ajudar, não. Tu mesmo tem que investir naquilo que você crê, naquilo que você quer ver acontecer na sua vida. Muita gente, pessoas às vezes conheço pessoas com palavras de Deus para lançarem CDs, gravarem músicas e tal, mas eles mesmos não investem neles, irmãos. Não vai fazer curso. Às vezes tem gente que fica esperando a igreja investir. Não, se tu crê, vai você mesmo, porque se você crê, outros vão crer e vão investir em você, para que se cumpra o seu sonho, o sonho que Deus deu a você. Você precisa investir em você. Nem todos, irmãos, acreditam naquilo que Deus fala. Nem todos. Quando José conta os seus sonhos, os irmãos não só não acreditam, que ficam mais bravos com ele. Mas quem tem que crer somos nós mesmos. Alguns vão te desprezar, alguns vão zombar. Às vezes você vai ter que avançar sozinho com Deus, porque não vai ter gente para você incentivar, te encorajar. Eu dou graças a Deus porque a nossa liderança não só crê, irmãos, como nos impulsiona isso, nos encoraja para a gente não ficar parado. Então, se nós temos pessoas para nos encorajar, amém, mas nem sempre nós vamos ter. Mas continue firme, sonhando sonhos de Deus, se preparando para o de repente do Senhor, porque Ele chegará. Nesse processo, para que a promessa se cumpra, irmãos, um ponto importante que você precisa entender é que Deus vai quebrantar e nos tornar pessoas humildes. Todos os homens de Deus, eles não só tiveram que perseverar, mas você vai ver um tratar de Deus na vida deles, no seu caráter. Por quê?
quando a promessa de Deus se cumpre, ela é maior do que você imagina. E muitas vezes as coisas ainda não aconteceram como a gente sonha, porque não estamos prontos para isso. Não estamos prontos. Porque a grandeza para uma pessoa pode ser um grande risco. De a pessoa se ensoberbecer, se orgulhar, e é o fim da coisa, irmãos. Então Deus vai nos quebrantando, nos humilhando, para que a gente esteja pronto para viver aquilo que Deus tem para nós. E um dos princípios assim tão importantes você entender nesse processo de se humilhar é você aprender a se submeter às autoridades que Deus estabelece sobre ti. Porque uma pessoa humilde, ela é provada principalmente em submissão, irmãos. Em se submeter às autoridades. Então José passou por todo um processo. Ele teve sonhos, mas ele foi vendido pelos seus irmãos. Foi parar num lugar que eu sempre digo, ele não iria talvez por conta. É por isso que você tem que entender, quando tu anda com Deus, todas as coisas vão contribuir para o nosso bem, irmãos. Até mesmo aquilo que a gente não esperava. Até mesmo aquilo que a gente não esperava. Ele foi parar na terra que estava esperando ele lá, irmãos. Porque de lá, aquela grande nação seria o celeiro do mundo para aquele tempo. E precisava de um bom administrador naquele lugar. Precisava de uma boa pessoa, capacitada, preparada lá. Por isso, quando Deus coloca algo na tua mão, tu faça o seu melhor, seja fiel no pouco. Se dedique. Talvez você é o futuro ministro da economia do Brasil, irmãos. Talvez você é um futuro juiz do STF. Talvez você é o futuro prefeito dessa cidade. Talvez a sua igreja é a próxima igreja do avivamento nessa terra. A luta pode estar sendo grande, está te esmagando. É porque vai sair um óleo novo de você, uma nova unção. Tu está se sentindo exprimido nesses dias, irmãos, e está chorando, é porque disso aí vai sair uma unção poderosa que vai abençoar a tua cidade. Glória a Deus. Nesse processo, como eu disse, você precisa se alinhar com a autoridade ou autoridades que Deus coloca sobre ti. Como Deus tem nos ensinado sobre isso, irmãos? Sobre honra, sobre submissão, sobre lealdade e servir a nossa liderança. Deus nos prepara, irmãos, dessa forma. Quando Deus quer te fazer um grande líder, Ele coloca você debaixo de uma autoridade para te treinar. Porque um bom liderado será um bom líder, irmãos. Um bom discípulo será um excelente discipulador. Um bom filho será um bom pai. E a gente precisa entender isso. É onde a maior parte das pessoas são reprovadas. Nesse processo, antes que a promessa de Deus se cumpra. Alguns vão pegar uns líderes melhores, outros talvez nem tanto. Davi foi colocado debaixo de uma liderança doente, emocionalmente, que tinha ciúme deles. Que era alguém que, ao invés de se alegrar com as vitórias de Davi, tinha ciúmes. É claro que todo líder não é assim, mas você tem que aprender, e Davi aprendeu. Davi teve a oportunidade de destruir Saul, matar Saul por 2 vezes, mas ele temia a Deus, irmãos. E quando Saul, que quis matar ele, se morre, ele chora por Saul ainda, irmãos. Não é à toa que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele não só se submeteu a uma liderança, mas ele honrou, foi leal a essa liderança. E por isso, quando ele se torna o rei, se torna um dos grandes reis de Israel. Porque Deus estava se preparando. Quando não há alinhamento, se você não tem uma liderança para se alinhar, irmãos, é um grande risco.
Nós tivemos essa conferência agora e eu fiquei tão feliz porque nós estávamos em 5 gerações lá. 5 gerações, apóstolo Rony, que hoje é a paternidade do apóstolo Coraiola, que é a nossa paternidade, meu filho e o discípulo do meu filho. E tinha outros discípulos com seus discípulos também. 5 gerações. Deus é um Deus geracional, irmãos. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A bênção, a salvação pode ser individual, mas a bênção, ela é geracional. É por isso que a cada geração tem que ser maior do que a anterior. Não é para ser igual, é para ser maior. Porque você recebe uma herança da sua paternidade, com aquilo que você já recebeu de Deus para você se tornar maior. Você recebe a dupla porção da herança. Há muitas coisas, eu tenho compartilhado, alguns de vocês já ouviram. Deus tem manifestado muito comigo, por exemplo, com anjos. Em muitos momentos, nos cultos, estava lá em Jales, tal, pregando. Aí um irmão assistindo ali, falou assim: pastor, eu vi um... Ele não falou que era um anjo, ele não sabia nem o que era, mas ele falou assim: enquanto tu está pregando, tem um ser atrás de você, caminhando contigo. Eu falei assim: é claro, é um anjo. É um anjo que está comigo, é um anjo pessoal, que me auxilia na hora da pregação. E tantas outras situações de anjos. Agora tu pergunta: tu buscou isso? Eu não busquei isso. Um dia o apóstolo Coraiola falou assim: agora nós vamos ter uma matéria na escola de sobrenatural sobre anjos. Vi meu anjo, vi outros anjos, e hoje Deus nos leva a mover-se com os anjos, irmãos, a entender como os anjos trabalham. Em muitos aspectos temos aprendido, estamos aprendendo. Mas isso veio por causa do quê? De um alinhamento, como uma herança espiritual. Aqui é o ponto onde muita gente acaba falhando para que a promessa de Deus se cumpra. Só que José, irmãos, seja com Potifar, seja na prisão, ele sempre se submeteu e serviu o que era proposto para ele, pedido, ordenado a ele. Outra coisa, irmãos, no processo para que a promessa se cumpra, nunca para de servir. Nunca pare de servir. Porque muita gente não quer servir a Deus e outros servem, mas quando a dificuldade chega, não quer mais servir a Deus. Mas pensa bem comigo. Se José, agora na prisão, quando o copeiro vem falar com ele sobre o sonho, e ele diz assim: eu até sei o que significa isso, porque Deus me deu a capacidade para isso, mas cada vez que eu interpreto algo ou faço algo, parece que piora as coisas. Não vou interpretar sonho nenhum. Irmão, se ele não interpretar sonho nenhum, ele não seria lembrado pelo copeiro. Não importa a situação que tu está enfrentando, quando surgir oportunidades de servir, sirva a Deus e às pessoas, porque às vezes a pessoa que vai te tirar vai lembrar de você e te tirar lá da prisão e te colocar num lugar de governo. É a pessoa que você abençoou servindo ela com seus dons e seus talentos, irmãos. Você nunca sabe quem são as pessoas. E aí vai para um ponto final: as nossas conexões. Promessas não se cumprem só você orando e você agindo sozinho. As conexões, elas são importantes. Tu tem que entender quando Deus está te apresentando uma nova conexão. A minha conexão com a minha liderança, o nosso apóstolo que está aqui, ela foi importante, irmãos. Ele nos apresentou, nos impartiu unções, impartiu muitas coisas conosco, para capacitação nossa, nos treinou, tem nos treinado ainda. Você precisa ter um técnico na sua vida, um pai espiritual que vai te lançar para o seu destino profético. Mas existem outras conexões, irmãos. Em 2020, vamos fazer agora 4 anos, despretensiosamente eu comecei um curso com discípulos meus para uma ativação espiritual. Era na época do Covid,
Então nós fazíamos online, reuniões todos os dias. À noite, eu ensinava eles sobre oração em línguas e fazia ativação profética. Aí, a minha ideia era um discipulado com eles, não era fazer uma outra coisa, era só isso mesmo. Daí uma pessoa que participou com a gente falou assim: ô Márcio, por que tu não divulga isso? Aí eu pensei assim, mas é uma coisa tão simples que ninguém vai querer participar disso. Eu estou obrigando meus discípulos a participar, porque eles não oravam em línguas. Eles oravam, tinham o dom, mas não praticavam. Então estava ensinando eles sobre isso. Aí ela falou, eu falei assim, então tá bom. Ela falou assim, vou divulgar com os meus contatos. Ela divulgou. Hoje já se passaram 2.000 alunos nessa escola. Se tornou uma escola, irmãos. Escola Vida no Espírito. Eduardo fez, alguns fizeram aqui. Pastor Valmir também fez. Outras pessoas fizeram. Para ativação, se tornou uma escola de ativação do sobrenatural e profético. Manifestação de anjos, curas e tantas coisas. Mas por causa do que, irmãos? De uma conexão. E eu só estou aqui também, por quê? Porque em 2021, quando minha mãe falece, eu trago, ela estava em Campo Grande, eu trago para enterrar aqui em Junquerópolis, que ela morava aqui, era da igreja. Eu falo com o Jetro para ele fazer o culto. E durante o culto fúnebre eu tenho uma visão, irmãos. A visão de um anjo. Aí o Jetro me chama para ir almoçar naquela semana na casa dele. E eu estou conversando primeiro com a pastora. Eu falei assim, pastora, eu vi um anjo chegando, enviado por Deus. É um anjo novo para o ministério de vocês. Significa que um tempo novo está se iniciando. E depois nós vamos orar lá no bambu tal. Há um mover de Deus e um mover dos anjos. Aí o Jetro fala assim para mim, Márcio, em outubro de 2021, que agora vai completar 3 anos, o Jetro fala assim para mim, Márcio, vai ter um retiro aqui de pastores. Tu não quer vir falar? Vem falar dos anjos. Aí eu fiquei assim e falei, bom, eu posso falar, né? Eu falei assim, não, aqui não tem problema, pode falar o que você quiser. Então tá bom. Daí eu vim, ministro sobre anjos, profético e tal. Aí os pastores me conhecem. Irmãos, nesses últimos 3 anos, eu fui em mais de 50 cidades, inclusive 2 vezes para o Japão. Preguei em mais de 70 igrejas. A maior parte delas já fui 2, 3, 4, 5 vezes. Tudo por causa, tinha uma promessa? Tinha, irmãos, mas tinha uma conexão também. E antes de eu vir, eu pensei, meu Pai do céu, será que eu estou com autoridade para falar para pastores? Vou perguntar para o meu apóstolo se ele me abençoou para ir nisso. Aí eu ligo para ele, mando uma mensagem, falo assim, apóstolo Corel, eu fui convidado para falar num retiro de pastor, o que o senhor acha? Pode ir, meu filho, eu te abençoo. E eu vim, irmãos, e hoje eu estou aqui, porque nesses 7 pontos que eu disse, se tu persevera nisso, o de repente chega na sua vida, irmãos. E as promessas lá de trás começaram a se cumprir. Mas eu não vim aqui só para ensinar, porque Deus me deu essa palavra, porque eu estava pensando em pregar sobre outra coisa, sobre fogo de Deus ou coisa do tipo aqui, né, irmãos? Você vai deixar eu pregar lá no bambu, gente? Só que quinta-feira eu vou embora cedo, porque daí vamos detonar lá. Estou pronto para isso. Mas eu vim aqui como um profeta para dizer, irmãos, porque eu sei que aqui tem pessoas aqui que estão orando há muito tempo, estão lutando por aquilo que Deus falou. É uma cura, é uma salvação, é uma provisão, mas é uma promessa de Deus para ti. Eu sei que há pessoas aqui que estão prontas para receber, porque perseveraram no Senhor. E eu quero dizer para você que agora chegou de repente de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus.
aquilo que não estava acontecendo na sua vida, e tu luta no ministério, porque eu sei que tem muitos pastores, luta e não via acontecer, mas Deus tinha prometido, e você pensa, meu Deus, quando vai ser? Eu quem venho como profeta para dizer que o de repente de Deus chegou para ti. O que estava retido nos céus está sendo liberado nessa noite, irmãos. A provisão que tu precisava da parte do Senhor, para cumprir a visão do Senhor, ela está liberada. Os anjos do Senhor estão aqui para liberar isso. Os céus estão abertos nesse lugar, e os anjos do Senhor estão aqui, irmãos. Oh, Rabashuri Anderebassuri. Eu tinha esquecido, pastor Davi, seu nome, mas tu não veio de longe só para participar mais de um bambu, porque quando tu voltar, sua esposa, tu vai ver coisa acontecer lá, pastor, que tu tem orado. Eu estou vendo um templo grande lá, pastor. Eu não sei se é o atual de vocês, mas eu acho que não é não. É algo maior. Pastora, a senhora é uma guerreira. Deus reconhece isso. A senhora tem musculatura espiritual, porque outras pessoas no teu lugar já teriam desistido, pastora. E vai ter recompensa, porque chegou o tempo da recompensa para os fiéis e servos do Senhor. Está havendo nesses últimos 2, 3 anos transição no mundo espiritual, irmãos. Alguns que estavam em cima estão descendo, mas alguns que estavam escondidos na aljava do Senhor, de trás das malhadas, estão sendo tirados, para que promessas se cumpram. O Brasil vai enviar pessoas para as nações, porque o Brasil vai ser um lugar de avivamento, que vai exportar avivamento para outros lugares. Se Deus quiser, amanhã eu vou fazer essa ministração, essa ativação. Está pensando pequeno, pastor? Está pensando pequeno? Deus vai ampliar a sua visão. De repente, eu pensei que eu ia pregar isso lá hoje à tarde, lá no bambu. E quando Deus me deu a palavra, eu estava olhando para você. Me lembrei aqui agora. De repente, sai da prisão e é colocado numa posição de honra e autoridade. É o que vai acontecer contigo. Não é uma prisão literal, é claro. Já fez a barba, vai trocando a camisa, que tu vai se apresentar no lugar que Deus tem para você. Vai se preparando, Vinícius, porque tu vai trazer os céus à terra, com o seu louvor e a sua adoração. Minha esposa falou assim, que foi lá ministrar e tu ministrou o louvor. Eu falei assim, ó, tem um menino bom. Eu falei assim, não, eu já conheço, já sei quem que é. Só não joga bem futebol, mas não tem problema. Não é verdade? Era tu melhor ficar sentado comigo amanhã, só comendo churrasco. Deixa o povo jogar bola, para não se machucar. Mas tu se prepara, porque portas vão se abrir. A unção está sobre ti. A unção está sobre ti. Assim como está sobre aquela jovem, eu esqueci o nome dela lá de Londrina, da igreja. Está por aqui, será? Nicole. Está aqui? Acho que não está não. Está sobre ti também. Deus vai te dar uma adoração, Vinícius, para que aonde você for, não vai ter céus fechados. Tu vai abrir os céus. Tu vai à frente abrindo os céus, para que haja a manifestação da glória e do poder de Deus. E eu estou vendo agora um anjo aí, ó. Ele está aí, ó. É por isso que tu está sentindo um calor agora.
porque é um serafim, é um anjo em chamas, e ele está te tocando, ele está impartindo contigo chamas de avivamento. Amanhã na hora do louvor, se você tiver um momento que for ministrar lá, nós vamos ver a glória de Deus se manifestando lá. Rabashuri canta, rabassuri anda, rabashai. Deus tinha falado, apóstolo Coraiola, sobre uma nação na Europa que o senhor ainda não foi, mas que o senhor vai. Tinha me vindo Bélgica, eu não sei se é Bélgica, já fui lá, mas é uma nação que o senhor não foi ainda. Deus vai abrir uma porta para essa nação, porque o senhor vai entrar nesta nação para avivar um povo que está lá nessa terra. Deus vai enviar muitos que aqui estão, irmãos, para outras nações, porque o de repente de Deus chegou. O de repente de Deus chegou nesse lugar.